Há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera. Samuel, apresentado oficialmente com a camisa do Guarani. Na sua opinião, Bugre acertou na contratação do atacante? Ele estava no Japão há cerca de 3 ou 4 temporadas. Última participação dele em times brasileiros foi o Vitória. 2021, em 46 jogos, marcou 9 gols e deu uma assistência. Opine 97102-1493. 97102-1493. Entre Arthur e Danilo Barcelos, quem você escalaria de zagueiro e quem você escalaria na lateral esquerda? Lateral esquerda / ala. Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Rômulo Amaro admite interessados em nova arena. Procurado pelo Guarani. Vitinho acerta com Volta Redonda. Alvo do clube alviverde, atacante disputará a Série B pela equipe carioca. Presidente do Guarani, Rômulo Amaro, admite empresas interessadas na construção de um novo estádio. Obra da futura arena está prevista no processo de venda judicial do Brinco de Ouro. Apresentado oficialmente na tarde de ontem. Samuel está em reta final de recuperação e fica à disposição de Maurício Souza para as primeiras rodadas da Série C. Ian Henrique foi anunciado oficialmente pelo Internacional. Lateral foi emprestado ao Colorado até janeiro de 2026, com opção de compra. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria aceita proposta para liberar Lucas Adel. Pautas da Ponte Preta. Ponte acerta a contratação de Wanderson e CSA para a disputa da Série C. Zagueiro rescindiu com a equipe alagoana e chega em Campinas na próxima semana para a realização de exames médicos. Aos 30 anos, Wanderson também possui passagens por Paysandu, Sampaio Correia, Motoclube e Guarani de Sobral. Ponte enfrenta a Inter de Limeira amanhã de manhã no Moisés Lucarelli, em mais um jogo treino, durante a preparação para o Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 10 da manhã,
com portões fechados e a imprensa também não terá acesso. No Esporte em Debate de hoje, você também vai acompanhar na íntegra a entrevista exclusiva de Alberto Valentim ao programa Os Donos da Bola, que foi ao ar hoje na tela da Band Mais TV. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diogo Silva traça objetivos da Macaca e faz alerta sobre Série C. E tem as notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. 3 dias após o vexame da derrota por 4-1 para a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a CBF decidiu demitir Dorival Júnior. O treinador que assumiu a equipe em janeiro do ano passado se reuniu com o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, na tarde desta sexta-feira, quando foi informado de sua saída do cargo. A demissão de Dorival se dará com a rescisão do contrato e o pagamento dos salários integrais até o seu término, após a Copa de 2026. A CBF ainda não anunciou, mas a informação já corre pelas redes sociais e a informação é de que realmente o Dorival não vai permanecer. Pauta 2. Memphis Depay vai ficar com quase toda a premiação do Corinthians pelo título paulista. Com a primeira taça pelo Timão conquistada, o holandês receberá 4,7 milhões de reais, 4,7 milhões de reais por gatilho ativado no contrato. A premiação do torneio estadual é de 5 milhões de reais. Pauta 3. Daniel Alves é absolvido de acusação de agressão sexual após revogação de sentença. Divisão Criminal do Tribunal Superior Territorial da Espanha concluiu que o depoimento da jovem é insuficiente para sustentar a condenação do ex-jogador. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, né, que vai mandar a mensagem, se quiser. Além das enquetes do dia, você pode participar também com os temas do dia. E hoje tem presentes para você, sim! Um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil que já vem com possibilidade de você ouvir a faixa estendida. Ou seja, você vai sintonizar nesse rádio a Rádio Bandeirantes 85,7. Um par de ingressos do Wet n Wild e mais um rádio portátil da Mundial. Para participar é muito fácil. É só você entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal deixa comentários, no chat tem um formulário. Você vai preencher o formulário, é fácil de preencher, todo mundo preenche com enorme facilidade. E é a condição para você se habilitar a participar do sorteio. Em algum momento desse programa eu vou fazer o sorteio. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17h10. Está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o áudio para todas as plataformas e para o FM 85,7. E em dose dupla, ele hoje também responde pelo switcher, o equipamento que corta a imagem
e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A imagem captada aqui no estúdio digital e vai direto para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h15 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô,
CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte, que todos os dias está conosco, né, Batista? Fala, galera, Samuel apresentado oficialmente com a camisa do Guarani, na sua opinião, Bugre acertou na contratação do atacante? Sim, mas ele precisa estar em campo, né, machuca muito, mas é bom jogador. Entre Arthur e Danilo Barcelos, quem você escalaria de zagueiro? E quem você escalaria de lateral esquerdo / ala? Eu escalaria Arthur como quarto zagueiro ou, entre os três, o zagueiro pelo lado esquerdo e Danilo Barcelos na lateral esquerda. Batista. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais. aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 18 minutos em Campinas. Hoje esteve conosco ao vivo Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta. No programa Os Donos da Bola, na tela da Band. Você que não teve a oportunidade de acompanhar, vai acompanhar na íntegra a entrevista aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alberto Valentim, que prazer tê-lo conosco, muito obrigado por aceitar aqui, participar ao vivo aqui no estúdio. Seja bem-vindo. Boa tarde, prazer meu, prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da Ponte, falar um pouquinho desse ano importantíssimo para nós. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente espera esse ano. Alberto, antes da gente falar da Série C, né, do planejamento para a disputa da Série C, ainda falando um pouco sobre o Campeonato Paulista. A Ponte fez uma campanha extraordinária, 22 pontos, por força do regulamento não conseguiu a classificação. Como que foi o trabalho no Campeonato Paulista e, assim, você chegando, né, como que deu esse encaixe tão rapidamente? Bom, nas outras oportunidades eu sempre falei de quanto foi importante a nossa preparação, né? As nossas contratações também, os jogadores que permaneceram, a gente visando um 2025 muito diferente, muito com a cara da Ponte Preta, a gente precisava muito disso. Eu falei em outras oportunidades que era uma reconstrução para todos, né? E a gente bateu muito nessa tecla. Aí veio a preparação com o presidente nos dando a maior qualidade possível de pré-temporada, mesmo com um período curto de sessões de treinos. Fomos para Atibaia, né? O clube não medindo esforço para que nos desse também essa condição muito boa da estrutura do Bourbon. Depois fomos para Bragança, onde é o CT hoje feminino do Bragantino, que é as condições muito boas também. E ali nós aproveitamos ao máximo as nossas sessões de treinos, eu não me recordo agora, sinceramente, 24 ou 25 sessões. Eu falava para os jogadores, eu preciso sugar ao máximo vocês agora, porque depois a gente não vai ter tempo para treinar, nós não vamos ter semanas cheias. E foi desse jeito, os jogadores comprando a ideia, fizemos uma campanha
Eu usei o termo fantástica, porque espetacular, na verdade, eu usei, porque foi muito boa mesmo, surpreendeu, né? Porque foi um ano muito difícil e muito negativo para a Ponte ano passado. Então foi... eu sinceramente até hoje não consegui digerir muito o fato de nós termos batido alguns recordes, quebrado alguns tabus, feito 22 pontos, nós não termos classificados. Então, lógico, já virou a chave, mas fica aquele gosto amargo até hoje, porque nós merecíamos muito passar de fase e ali depois a gente ia ver o que ia acontecer. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Alberto Valentim, que hoje participa aqui da entrevista do dia. Valentim, parabéns pela campanha no Paulista. E eu queria até que você comentasse, porque é uma coisa que eu não concordo no teu trabalho, numa escolha que você faz. Eu conheço muito o Barcelos e o Arthur. Em momentos diferentes, não esse que você está vivendo, o Arthur jogou muito bem como quarto zagueiro, o zagueiro pelo lado esquerdo, não no esquema de 3. E o Danilo Barcelos, todo mundo conhece a precisão do cruzamento dele, a força, potência e precisão do chute dele. Então qual é o meu conceito? O Barcelos tem que jogar perto do gol. E eu queria que você falasse por que o Arthur adiantado e o Barcelos como, entre aspas, um quarto zagueiro, um zagueiro. Vamos lá, os dois podem fazer as duas funções, né? Tanto como principalmente o Arthur, se tratando de mais defensor ainda do que o Danilo. Numa linha de 4 eu vejo até mais do que o Danilo, mas nessa linha de 5 os dois têm feito, a ideia nossa, até por pouco tempo de treino no Paulista, a ideia nossa é que nós troquemos eles mais vezes numa construção de jogo, não na fase defensiva, dependendo de como tiver já organizado, não, mas numa fase ofensiva que eles consigam trocar mesmo de posição. Que a minha ideia, eu sempre falo isso para os jogadores, é não engessar nenhum jogador, não só os dois, mas nenhum, de obedecer muito as características defensivas e ofensivas deles, procurando buscar o máximo que eles podem dar individualmente para o time. E deu certo no Paulista. Eu posso te falar que por mais essas características positivas que o Danilo fez, que tem, né? O Arthur fez gol, o Danilo fez cruzamento para gol nosso. Nós tivemos oportunidade do Danilo entrar na área, ou seja, eles ocupando bem hora um, hora outro, essa fase ofensiva nossa, né? De último terço, estou falando, não só de construção, mas de último terço. O Arthur fez gol contra o São Paulo dentro da área. O Danilo fez gol, só para citando 2 exemplos agora rápido que me vem à cabeça, o Danilo cruzando bola pro Jean fazer gol contra o Santos. Ou seja, os dois com total liberdade para atacar, né? A gente tendo um equilíbrio defensivo ali, os dois não estando ali no encaixe de marcação. Então eu vejo que eu estou aproveitando ao máximo esses dois, com esses que são polivalentes e têm essas características tanto defensivas como ofensivas. Legal. Tigrão, a sua pergunta ao Alberto Valentim, o nosso convidado especial de hoje aqui na tela da Band. Sim, muito bom ter o Alberto aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, ter aceito o convite aí. Eu queria fazer um pinga-fogo rápido com você, até para a torcida da Ponte ir se familiarizando. Até agora, confirmadas 4 contratações com relação ao elenco que terminou o Campeonato Paulista. Que você falasse, assim, bem sucintamente, para a gente poder explorar mais a sua presença aqui, de características deles. Começando pelo Gustavão, 25, como é que tá? E como é que ele joga? O Gustavo é um 9 de origem mesmo, não o vejo em uma outra função lá na frente, uma outra posição. É um jogador que ainda precisa entrar em forma, né? Que está num processo ainda nós estamos tratando ele até de pré-temporada, nem Inter como intertemporada que nós estamos fazendo agora, porque ele acabou de chegar. É um jogador de uma característica muito de 9 de origem, um jogador muito alto, muito forte, que vai nos dar esse lado tático diferente daquilo que a gente até tem jogado. Então, em relação a ele, é essa parte. Diego Tavares. O Diego já é diferente, o Diego já pode fazer as 3 funções lá da frente, né, até como um segundo atacante, porque ele pode jogar tanto do extremo, lado direito, lado esquerdo, como 9, e até um segundo atacante também ele faz, porque ele tem essas características físicas e técnicas, e ele tem um bom entendimento tático também.
Pode ser opção ao Elvis ou não? Foge das características. Não, o Elvis é um clássico 10 que a gente... Um 10, um armador. O Diego não vem buscar um pouco mais para trás. O Diego, dependendo do desenho, ele seria um segundo atacante, partindo mais aberto ou mais centralizado e fazendo essas movimentações contrárias do ponto de partida dele. Darley Santos. O Darley é um zagueiro que pode jogar ali tanto lado direito, lado esquerdo, pode jogar centralizado numa linha de 3. Então ele é mais um jogador da posição. Destro, canhoto? Destro. Mais facilidade do lado direito, então. Ele jogou até fora, a gente conversou, todo jogador que chega a gente chama na sala para acelerar esse processo de entendimento tático nosso. E ele me disse que já jogou fora com o lado esquerdo, lado direito, ele tem facilidade de jogar nos dois lados. E o goleirão, que veio lá de Brasília, né? Ele não chegou ainda. Não chegou? Não chegou ainda. Matheus Kaiser. Não tá com a gente ainda. O que você tem de informação dele? Participou dessa... Um bom goleiro. Grande, né? Já é uma tradição da Ponte, né? De ter esse goleiro de uma altura boa. O Lauro nos passou ótimas referências dele. Vamos esperar ele chegar para ter uma opinião mais de perto, Valentim, mais precisa. Uma pergunta corrente que a gente recebe, principalmente nas redes sociais e também nos programas de rádio, é como está realmente a condição física tanto do Elvis como do Gé. Eu queria que você aproveitasse o espaço para falar desses dois jogadores. Elvis, ele teve um período, até foi uma conversa que nós tivemos antes, eu tive com ele particular também. O Elvis já foi meu jogador por 2 vezes, né? A ideia é que ele baixasse o peso dele, que ele entrasse em forma, que nós dessemos mais tempo para ele na pré-temporada. Foi o que aconteceu, ele entendeu muito bem. Eu digo assim, é um casamento, tem que ser da parte nossa em procurar ajudá-lo, mas vai muito do atleta de fazer a parte dele, né? Porque é uma coisa que ele que tem que fazer. E o Elvis tem feito bem. Tanto é que quando ele não começa jogando, ele esperou o momento dele, vinha depois ganhando já essa condição física melhor. E nós tivemos a infelicidade no jogo contra o Água Santa ele se machucar. Ficou um período parado. Nesse período a gente tem falado muito, ele tem procurado também se cuidar muito para que nesse período de ausência do grupo, que ele se cuidasse, que ele fizesse o tratamento dele. Estamos com muito cuidado, já que a gente está com esse período grande de preparação, né, de semanas cheias, para a gente poder contar com ele da melhor forma possível. Eu espero, e é uma coisa que nós conversamos, eu posso falar publicamente para vocês, que a gente está procurando fazer com que ele esteja da melhor forma física da vida dele. Ele é um ídolo do clube, ele é um jogador que eu conto muito, ele é um líder positivo, eu falo isso para ele, tenho falado para os companheiros dele que ele é um líder positivo, mas eu preciso dele como líder técnico também, né? que ele esteja numa condição física, que ele possa realmente nos ajudar daquilo que a gente espera, daquilo que o torcedor espera. E o Gé? O Gé ainda em transição, né? É um jogador daqui não está treinando. Está treinando em transição. Ele ainda não faz, ele faz a primeira atividade às vezes, dependendo da atividade, sem forçar muito, com o grupo, mas ainda não está fazendo ainda. Ele está no peso, não? Está baixando também, está entrando em forma, é uma cobrança que nós fazemos, não só com o atleta, mas com o departamento físico, né? E o Léo é muito severo com isso. Daqui a pouco, eu acredito também, quando ele já estiver, né, junto com o grupo liberado para treinar normalmente, ele já esteja também. Ô Valentim, você tem observado aí, tem estudado os adversários, porque esse campeonato é um campeonato estranho, né, da Série C. Não tem retorno. São 19 datas, o jogo que você perde não tem recuperação. Para classificar 8 equipes para a fase seguinte. Aí 2 grupos de 4 jogam dentro do grupo, turno e retorno. Aí tem o retorno. 6 jogos e os 2 primeiros de cada grupo sobem. Você tem observado, o que você pode dizer aí dos adversários? Bom, o primeiro que o Basílio já está fazendo, na primeira semana que nós já saímos do Campeonato Paulista, a gente já começou a direcionar mais para o Figueirense. Basílio já nos passando informações. Que é o primeiro adversário. Que é o primeiro adversário nosso, é a primeira final nossa. A gente está tratando, é uma coisa que tem sido muito na prática, cada jogo é uma final pra gente. O que o Basílio já fez nessa primeira semana que eu estou contando para vocês? De informações de como o treinador gosta de jogar, defensivo e ofensivo.
e possíveis saídas e entradas, né? Porque o time está mudando, o Figueirense também estão acontecendo algumas mudanças. Acho que esse é o maior problema, né? Porque você não sabe direito qual é o time que vem, né? Para te dar um exemplo, o Camilo acabou de sair para ir para o Botafogo da Paraíba. A gente chegou a uma informação que talvez o Rodrigo também não continue. Então a gente vai entendendo um pouco o lado tático do treinador, que é importante, e depois, mais perto do jogo, né, na semana que vai anteceder o jogo, da estreia, nós vamos vendo também quais são realmente os possíveis. Quem chegou, quem continuou, então a gente vai fazendo, mas já trabalhando já esse lado, do lado tático do Figueirense. Alberto, a gente observou a sua estratégia e a Ponte teve uma estatística altamente positiva de pontuação fora de casa. E dentro de casa ganhou um jogo, num jogo atípico, que é o derby, mas ganhou. A Ponte estava jogando em casa. Então o grosso da pontuação da Ponte foi conquistada fora de casa. E eu, na minha maneira de ver, se você discordar, fique absolutamente à vontade, eu entendo que fora de casa a Ponte encontrou uma maneira reativa de jogar, sem a bola fazia 2 linhas de 5, trazendo os 2 atacantes acompanhando, né? Com os 3 do meio, a primeira linha, e obviamente com os 2 laterais, e quando jogou com 3 zagueiros era praticamente intransponível, tanto é que foi a melhor defesa do campeonato, entre outras movimentações que a gente viu do time. Em casa, por uma questão até de estratégia do adversário, a Ponte tinha que sair um pouco mais e aí propor o jogo, e teve muitas dificuldades em várias oportunidades. Pergunto para você, primeiro, com as contratações que chegaram, com os jogadores que já estavam aí, mas que você não pôde utilizar, como o Gé, importantíssimo, e o Elvis, você acredita que a Ponte vai ter menos dificuldade em casa e vai conseguir propor esse jogo de uma maneira um pouco mais agressiva e conseguir equilibrar essa questão da eficiência de pontuação dentro e fora de casa? Como é que você vê o que aconteceu no Paulista, projetando o que vai acontecer na Série C? Vamos lá, vamos por partes. Vocês vão me lembrando aí a sequência dos jogos. Nós fizemos fora de casa o melhor visitante, tinha muito positivo esse lado de visitante no Paulista. Primeiro jogo em casa contra o Santos, talvez tenha sido o melhor jogo nosso, e que nós não merecíamos o empate. Foi contra um time grande, contra um Santos que tinha feito já uma grande partida contra o Mirassol, se eu não me engano, na estreia. Pecado aquele jogo. Corinthians, foi um jogo atípico também, não só o derby, por quê? Pela chuva que deu, sim, quase cancelaram o jogo, o Corinthians demorou quase 20 minutos para entrar, porque eles não queriam nem que acontecesse o jogo. Nós, acredito eu, que foi o jogo que nós não fomos bem, e eu me lembro muito bem, com um pouco de ansiedade, um pouco de pressa, pelo fato de nós termos tido naquele jogo contra a Portuguesa 2 jogadores a mais. Ali foi um jogo que nós não fomos bem ofensivamente. Eu até falei na época que a gente confundiu muito a dinâmica com a pressa e a gente não foi bem. Botafogo tomamos um gol com 1 minuto e meio de jogo, né? Ali a gente tentou ainda, foi um time agressivo, eu vou chegar lá depois, que foi um time agressivo, até criamos algumas chances, acabamos tomando o segundo e nós não vencemos. O que nós temos treinado e o que a gente tem pedido muito aos atletas, que nós sejamos muito... Você falou do Red Bull. Do Red Bull. Teve um 0x0 com o Bragantino também. Eu lembro... Custou caro. Custou caro. Red Bull 2x0 pro Red muito Bull, bem. O último jogo. Mas aquele 0x0 estava na mão, né, a classificação. Sim. Né? Vamos, assim, é muito com a maior sinceridade, a maior razão possível. Claro. Um jogo onde bateu o recorde de calor, que foi uma coisa absurda, e foi um jogo muito lento, foi um jogo de pouca qualidade mesmo dos 2 times, a gente acabou empatando no 0x0, por isso que eu pedi para vocês me lembrando. Isso. O que é boa, você já falou? Você usou um termo agora que a gente tem falado desde a nossa retomada depois do início da intertemporada nossa, depois do Paulista, de sermos mais agressivos no lado ofensivo do time, de sermos um time que nós consigamos criar mais chances de gol ofensivas durante o campeonato da Série C. Agora, as dificuldades que nós vamos encontrar na Série vai ser muito grande, porque a Ponte é um time grande que está na Série C. A Ponte vai ser uma das referências na Série C. Nós vamos encontrar dificuldades aqui também.
Vai caber a nós, né, com o nosso trabalho do dia a dia, fazer com que tenhamos mais organização ofensiva no último terço do adversário. Perfeito. Alberto, o nosso tempo já está esgotado, mas eu gostaria muito que você falasse. Eu tenho observado a jogada ensaiada no futebol. É 2 caras para cobrar escanteio, que eu acho um negócio que tira um, perde um lá dentro da área e não ganha nada com aquele negócio de 2 para cobrar escanteio, 2 para cobrar falta ou o cara deitado no pé da barreira. Qual que é o seu pensamento sobre essas modernidades do futebol? São alternativas para você confundir o adversário. Eu te falo, e tenho no meu trabalho alguns gols de jogadas ensaiadas com 2 até 3. O importante é você manter um equilíbrio. Eu sempre falo, se você buscar números, acontecem gols com batidas diretas, acontecem gols com jogadas ensaiadas e acontecem de dar errado, de ter um contra-ataque. Isso depende muito daquilo que você quer, daquilo que o adversário te permite também, né? Então, nós vamos ter sim algumas alternativas, algumas variações nós vamos ter, tanto na batida direta, porque nós temos muito bons batedores, e temos algumas jogadas também que nós vamos tentar fazer para que a gente ganhe algum benefício no campeonato durante as partidas. Aí, portanto, Alberto Valentim, entrevista ao vivo hoje no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h. E você que não assistiu o programa teve a oportunidade de acompanhar a reprise aqui no Esporte em Debate. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço pra você, grande abraço pros amigos da Bandeirantes. Foi boa, hein, a entrevista com o Alberto, uma pena que o tempo em televisão ele é muito limitado. Como foi muito boa também a entrevista com o Maurício Souza, né? Se eu não participei, não estava no programa nesse dia. Mas a gente tem que pegar esses caras assim com bom conteúdo, como os 2 treinadores que dirigem as equipes de Campinas hoje, o Maurício Souza, o Guarani, e o Alberto Valentim, a Ponte. É uma sugestão aí para você, numa hora dessas aqui, fazer um programa especial, né? Então faz a primeira hora, porque principalmente, claro que é difícil conseguir isso com as assessorias e também encaixar a agenda dos profissionais. Mas nessa época aqui de vacas magérrimas, para as nossas equipes aqui, a bola não está rolando há muito tempo. Sei lá se um dia não seria legal nessa 1h30, né? Fazer aí uma resenha de 45 minutos com o Alberto e os outros 45 minutos num programa especial com o Maurício, independente da ordem, quem fala primeiro e depois o outro, inclusive abrindo algumas participações de ouvintes com perguntas. Eu acho que seria sensacional, porque tem cara que você vai entrevistar e quando termina a entrevista, você fica com aquela sensação assim, puta vida, perdemos um tempão que esse caboclo aí não acrescentou porra nenhuma, né? Acho que mais confundiu a cabeça do ouvinte e do telespectador do que esclareceu. Mas quando é cara caboclo bom assim, de boa pegada, caboclo de conteúdo, que não quer ser o dono da verdade, né? Porque tem cara que não sabe nada, que só faz lambança, que só mete os pés pelas mãos. Aí você vê o time dele jogar, o time é o circo dos horrores, elevado à 13ª potência, mas quando ele vai falar, ele parece que deu aula para Deus. Não, você me trate diferente, que eu fui professor de Deus, né? Daí já não vira, né? Agora, você pega 2 caras bacanas, 2 caras que se comunicam muito bem, que tem bom conteúdo, eu acho que é uma sugestão aí. De repente você pode refletir. Eu sei das dificuldades de se conseguir isso junto à agenda do cara e junto às assessorias. Mas fica aí o meu registro publicamente. Gostei muito da entrevista e quando ela acabou a gente ficou com aquela sensação de que seria um papo muito legal para terminar tão cedo. Que seria bom se ele continuasse, se a gente tivesse mais tempo. Ficou um gosto de quero mais. Então, muito legal. Parabéns à assessoria da Ponte que liberou
que agendou. Parabéns à assessoria do Guarani, que também acertou e atendeu aí o pedido da nossa produção. E principalmente parabéns aos 2 profissionais. Semana passada, o Maurício, do Guarani, o Maurício Souza, e hoje o Alberto Valentim, da Ponte. Legal, muito bom. E a gente reedita aqui na rádio, e quem não teve a oportunidade de ver o programa, estava trabalhando, estava numa outra atividade, tem a oportunidade de acompanhar aqui, inclusive com imagens, quem está pelo YouTube, qual foi o conteúdo da entrevista. E no Fala Galera de hoje, Samuel, apresentado oficialmente com a camisa do Guarani. Na sua opinião, o Bugre acertou na contratação do atacante? Eu acho que acertou. Eu sinto que ele goza de muito prestígio junto ao treinador e junto ao Pastana. Quer dizer, ele está bem com Deus, né? Em termos de departamento de futebol do Guarani, está bem com o treinador e está bem com o executivo de futebol. Espero que ele tenha uma sequência física boa, que não tenha novas contusões, mas acho que acertou sim o Guarani, a ponto do Samuel já estava aí quando o João Marcelo foi negociado com o Atlético Mineiro, e a ponto do Guarani não estar falando em reposição para o setor e está de repente depositando todas as suas fichas de substituição do João Marcelo em cima do Samuel e não sei, né, mais um ou outro jogador que esteja aí, mas eu acho que assim, saiu um e chegou um, porque o Samuel já estava aí, mas não foi utilizado, né? O Denis Júnior também tem aí sobre os seus ombros essa responsabilidade, mas eu acho que o Samuel se enquadra mais ao estilo de movimentação do João Marcelo. O Denis Júnior é mais pivô e a gente fica com uma expectativa legal, portanto eu acho sim que o Guarani acertou em trazer esse jogador dentro do que é o momento financeiro do clube e também dentro do perfil de competição que o Guarani vai disputar. E no Fala Galera da Ponte, entre Arthur e Barcelos, quem você escalaria de zagueiro e quem você escalaria como um ala / lateral esquerdo? Fácil. Se fosse para jogar com 2 zagueiros e não tivesse o quarto zagueiro canhoto, Arthur na quarta zaga e Barcelos na lateral esquerda com liberdade para apoiar. É isso que eu faria. Acho que o Barcelos tem uma capacidade de arremesso maior para o gol, de chute, tem uma capacidade também de assistência na bola parada, é um cara que é um exímio chutador, tanto é que é o batedor de pênalti oficial da Ponte. Então acho que tem que jogar mais adiantado. No time do Alberto, quando ele joga com 3 zagueiros, às vezes ele escala os 2, além dos 3 zagueiros. Aí o Arthur vira o que eles gostam de chamar da dobra do lado esquerdo, a segunda linha, e o Barcelos a primeira. Mas ele foi muito claro e eu defendi, você se lembra, essa tese aqui, de que não tinha função definida não. Barcelos mais à frente, Arthur vindo de trás. Barcelos na segunda linha e Arthur na segunda, ou Arthur na segunda e Barcelos na primeira. Não, o treinador, para mim, esclareceu, ele ilustrou algo que eu já tinha observado no time da Ponte, que algumas vezes a gente chamou, ou alguns de nós chamamos de confusão, boa confusão. Não dá muito para ler, não. Os 2 têm liberdade, ora um vai, o outro fica e vice-versa. E assim caminha a humanidade. Então ele disse isso, com 3 zagueiros acho um exagero. Mas de repente para um jogo fora, Maguinho, 3 zagueiros, aí Arthur monta a segunda linha, com o Barcelos às vezes vindo por dentro para fazer as assistências, e aí mais 2 no meio de campo e 3 à frente, ou mais 3 no meio campo e 2 à frente. Se fizer a conta dá 11 ou dá 12. Então tem que ver direitinho, porque um sobra. 3 zagueiros e os 2 não dá. 3 zagueiros, sendo um dos 2 o zagueiro, e esse um é o Arthur, aí o outro abre na beirada e tem uma cobertura boa de um cara, se for o Arthur o quarto zagueiro, uma cobertura muito boa dos costados, no caso do Barcelos, se for esse o cara que vai ter mais liberdade para apoiar. É assim que eu vejo, não dá para cravar. Como a pergunta aqui é clara, quem na ala e quem na zaga, Arthur na zaga e Danilo Barcelos
na ala, na lateral. Batista. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. E aí, CH, você que participou da entrevista com Alberto Valentim, o que você achou da entrevista, hein, CH? Fala fácil, né? Fala fácil, é claro nas suas ideias, gostei. Como gostei do Maurício, gostei do Alberto Valentim, sim. Pena que o tempo é diminuto, né? Mas eu acho que o pouco tempo que nós tivemos com ele foi extremamente proveitosa essa entrevista. Tomara que outras aconteçam, né, Batista? Porque quem ganha com isso é o nosso telespectador. E o Alberto Valentim, né, fora do ar, não no ar, mas ele diz que a Ponte está atrás de um lateral esquerdo. O Kevin seria o lateral, mas ele teve uma contusão e a Ponte desistiu do jogador do Paysandu. E a Ponte está atrás de um lateral esquerdo e provavelmente ainda chega para inscrevê-lo agora, antes do início do campeonato. A Ponte deve estrear na Série C no dia 12 de abril. É um sábado às 5 da tarde. 17h48, ouvinte participando, ouvinte no ar. Batista, Pedro Henrique Potipetano, Federação Quirino. Olha, eu vi o programa de hoje, a entrevista com o Valentim, ele é muito bom de dar desculpa, né? Mas ele não admite a falha que teve dentro de casa. Ele teria que admitir isso, né? Acho que faltou um pouco isso aí. Dá até um medo para a Série C, né? Outra pergunta, por que você não perguntar em relação à base, se ele vai utilizar? Isso aí, acho que faltou essa pergunta para ele, viu, gente? Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Faltou não só essa pergunta, mas várias outras que nós tínhamos para fazer, né? Eu tinha 10 no gatilho. É que o ouvinte, o telespectador, muito obrigado aí ao nosso ouvinte e telespectador por ter visto o programa e por estar nos ouvindo agora, mas às vezes fica a impressão de que a gente escolheu pergunta ou não teve, né, conteúdo para fazer a pergunta que o ouvinte gostaria de fazer. E isso acontece mesmo. Só que na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes, o que acontece é o seguinte, eu tinha, por exemplo, 10 na alça de mira, mais 10 perguntas, mas a gente tem uma limitação de tempo, especialmente em televisão. Por isso que eu acabei de sugerir aqui agora, de repente, um programa especial nessa entre-safra, com treinador A e treinador B no mesmo dia, tempo dividido, não precisa fazer juntos não, para não constranger. Termina com um, entra o outro, né? Faz um sorteio, um primeiro das 5 até as 18h45, é isso? Não, é 1h15 para cada um. Das 5 às 18h15 com um e das 18h15 às 19h30 com o outro. Para a gente explorar mais, inclusive botar o ouvinte, o que você pensa da base, Alberto? Então, de repente a gente consegue isso um dia. Mas em nível de TV, o espaço que nós cedemos hoje, inclusive o programa acabou com algum minutinho de atraso, pouquinha coisa. Teve que acelerar no final
porque o espaço foi muito grande para aquilo que é a realidade de televisão. Mas é uma ótima pergunta e não é que a gente deixou de fazer. A gente elege algumas prioridades dentro do nosso faro jornalístico e eu volto a dizer, estava com 10 na agulha, se o Batista e o CH devia ter 15. E foi um repórter aí de alto nível, consagrado e bom perguntador. Então, eu só fiquei esperando o Batista dizer, bom, acabou o tempo. E a cada vez que ele ia passando para mim, a gente ia encaixando, eu e o CH, Batista também encaixando, só que a gente tem essa mordaça, não de conteúdo, mas de tempo. Negada, chega, deu, senão não vai dar para cumprir a pauta do programa, os compromissos comerciais e os outros quadros. Mas a sugestão de pergunta foi muito boa, não é que a gente esqueceu e nem não quis fazer, é que a gente fez o que foi possível. É isso, Batista? Isso, exatamente, né? O tempo combinado com a assessoria era de 20 minutos e nós fizemos 21 minutos. Então tínhamos muitas outras perguntas e essa sugestão dada aí pelo Tigrão e várias outras sugestões que os ouvintes mandam, todas elas são ótimas, são excelentes. Mas tudo mudou, né? Não é mais como antigamente, aonde você trazia jogador no estúdio, levava nos programas externos, montava planos para fazer programas especiais. Eu lembro que derby, nós fazíamos programas especiais depois do derby, no pós-derby. Eu lembro aqui já na Bandeirantes, nós fizemos um programa e o Abel era o técnico da Ponte. A Ponte perdeu aquele derby. E o Abel esteve aqui, veio no dia seguinte um programa. O derby foi no sábado e o programa foi no domingo de manhã. E ele estava aqui, eram 2 programas, um de rádio com 1 hora de duração e outro de televisão com 1 hora de duração também. Não tem mais possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Mudou muito, né? Agora você tem que se adaptar àquilo que tem de disponibilidade no dia. Quando é possível, no dia que o entrevistado pode comparecer. É o caso que aconteceu com o técnico do Guarani, o Maurício Souza, veio na semana passada, e o Alberto Valentim, há bastante tempo já estava agendado, e aí foi possível fazer hoje, com 20 minutos de duração. Então, as sugestões... mas não é só de mudança ruim que vive o homem, né? Mas mudou para pior. Tudo, né? Tigrão, tudo mudou e mudou para pior. A música, o teatro, as novelas, tá tudo degringolando, tudo. Mas tem coisa que mudou para melhor. Por exemplo, nessa Série C, as redes de televisão, que são acessíveis a 95% do público torcedor, telespectador, elas não vão transmitir a Série C. Então ficou todo mundo na mão. Hoje, oficializada, acho que hoje ou no final de semana aí, não sei exatamente, oficializada uma notícia boa. Essa é uma mudança para melhor. Quando é que nós poderíamos imaginar... jamais gostaríamos de ter Ponte e Guarani na Série C. Ainda mais os 2 juntos, Guarani e Ponte, Ponte e Guarani na Série C. Horrível. Mas o horrível, às vezes, ele sempre tem um lado positivo. Então, há quanto tempo que uma rede aberta não transmitia jogos de Ponte e Guarani, a não ser a Bandeirantes na Série B? Transmitimos vários jogos, não todos, mas vários, aos sábados à tarde. Pronto. Agora você que não ouviu ainda, vai receber aqui essa informação do Batista. Não temos ainda condições, né, de afirmar, tenho que esperar aqui a confirmação por parte da direção da emissora. Está tudo encaminhado, mas temos que aguardar para anunciar se a Band vai fazer realmente a transmissão ou não. Então, assim que sair a decisão, assim que eu receber o comunicado, eu prometo que aqui no ar e também lá na tela da Band nós vamos fazer o amplo anúncio das transmissões dos jogos pela Série C por parte da Band TV aberta. Na TV aberta. Batista, confesso a você que eu
troquei alguns dentes da catraca aqui, mas você acabou falando em off, né? E não falou no ar. Eu achei que você tinha falado no ar e eu imaginei que estava tudo certo. Mas está muito bem encaminhado e provavelmente, então refaço aqui, esse é um fato muito positivo em sendo confirmado. Torcedor de Ponte e Guarani, não todos os jogos, mas uma boa parte deles vai acompanhar na faixa, na moral, no 019 ou no 0800 para o 019 e para o Brasil todo. Transmitido pela nossa equipe, jogos da Série C, da Ponte, do Guarani, do Ituano e outros jogos aí importantes, mas com foco nos times da região que estão na Série C. Então, muita coisa mudou para pior. Essa é uma mudança para melhor. Quando que nós poderíamos imaginar uma grande possibilidade, então mudando aqui, de que o torcedor pudesse ver com um pouco de tristeza pela divisão, mas com muita alegria poder acompanhar pelo rádio e também pela televisão aberta, ao vivo, uma transmissão que vai para todo o Brasil e gerada a partir de Campinas. Então, sabe como é que é, né? Tá ruim, mas tá bom, Batista. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Bom, é o seguinte, você que está nos ouvindo e quer participar do sorteio, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um formulário, você vai preencher o formulário, é bem simples, tá? E aí você já estará habilitado a concorrer a um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild e mais um rádio portátil que já vem com a faixa estendida, e aí você poderá ouvir a Rádio Bandeirantes. Só um recado, caso você não tenha possibilidade de vir buscar os prêmios, você, por favor, não participe do sorteio, que aí você tira a oportunidade, o objetivo principal é entregar os presentes. E uma exigência é que o ganhador venha pessoalmente na Bandeirantes e retirar os presentes. Então você tem 3 dias úteis para retirar os presentes. Hoje é sexta, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 13h30, das 14h30 até as 17h30. Nos 3 dias úteis, o horário é exatamente o mesmo. Caso você não tenha condição de comparecer nesses dias, segunda, terça e quarta, são os 3 dias úteis. Aí você não participa porque você pode ganhar e aí tira a vez daquele que poderá comparecer aqui para retirar o presente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração. Assim você permite que nós entregamos realmente o presente para quem ganhar.
18 horas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Corinthians e Palmeiras e, consequentemente, o título do Timão, campeão paulista de 2025. Jogo realizado ontem no estádio do Corinthians, na Arena Itaquera, para um público de mais de 48 mil torcedores e uma renda de pouco mais de 4 milhões e 600 mil reais. Corinthians, Hugo Souza, que pegou um pênalti no segundo tempo. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Ranieri, Martínez, depois Charles, André Carrilho, depois Rian, Garro, depois André Ramalho, Depay e Yuri Alberto, depois Romero, a equipe do técnico Ramon Dias. O Palmeiras vice-campeão com Everton, Mike, depois Flaco Lopes, Micael, Murilo e Piquerez, depois Felipe Anderson, Aníbal Moreno, depois Richard Rios, Emiliano Martínez, depois Naves e Rafael Veiga, depois Thales, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque, a equipe do técnico Abel Ferreira. Apitou o jogo Matheus Candançan. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Corinthians, campeão paulista. Ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos
Batista. 18h05 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18h07, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite aí para todos. Tava ouvindo um áudio de um outro ouvinte outro dia, eu achei muito interessante, viu? Parece que foi o CH que inventou o apelido para esse jogador novo da Ponte Preta, né? Nos tempos de Paulista de Jundiaí. Eu achei curioso porque o CH normalmente sempre tá de cara fechada, aparenta ser mal-humorado, mas me falaram que ele é muito sarrista, viu? Gosta de pôr apelido nos outros. Coitado do Tigrão, ele já inventou um monte de apelido para ele. Dentre eles, esses que vocês falam aí na abertura, de bruto, galopante e indomável. Brincadeira, aqui é o Rafael de Campinas. E vamos, Bugrão! Valeu, Rafael, grande abraço, muito obrigado pela sua participação. 18h08, chegando com informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre fechando mais uma semana, preparação, treinamentos, visando a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda não tem a data definida, mas vai ser no segundo final de semana do mês de abril. Primeiro compromisso do Guarani dentro de casa contra o Maringá. Vai começar no Brinco a caminhada bugrina para voltar já à Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que segue no mercado em busca de reforços, tem jogador sendo apresentado. Casos do Samuel, né? Foi apresentado oficialmente ontem, ele ainda não está recuperado, está na fase final da recuperação de uma contusão, ainda não entrou em campo nesta temporada, mas a tendência é que o Samuel já esteja disponível para as primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem não vem mais é o Vitinho, né? Jogador que interessava ao Guarani, mas ele acabou acertando com Volta Redonda. Ele é atacante, ele optou aí pela Série B, vai jogar com o time carioca na Série B do Campeonato Brasileiro, por isso não houve acordo, aí não houve acerto com o Guarani. Hoje foi anunciado oficialmente o Ian Henrique, ele que foi emprestado ao Internacional, time sub-20, para a disputa aí da sequência desta temporada até janeiro de 2026, com opção de compra. A tendência é que ele não volte, né? O Guarani espera que ele faça aí uma boa campanha, tenha um bom trabalho com a camisa do Internacional, seja negociado ou para o próprio Internacional ou para uma outra equipe para render aí um valor financeiro importante para os cofres do Guarani. Mas a gente ouve uma palavra do Rômulo Amaro, presidente bugrino,
aquela entrevista que ele deu ao podcast do próprio Guarani, muitos pontos interessantes foram aí tirados das palavras do Rômulo Amaro. Entre esses pontos, o interesse de algumas empresas, de alguns grupos para uma nova arena para o Guarani. O Rômulo Amaro explicou isso aí. Tem interesse sim, isso já foi aprovado até pela Assembleia de Sócios, uma construção do estádio no nosso terreno da Bandeirantes. Joia. Com uma arena real estate, próximo do aeroporto, próximo das principais rodovias. É coisas que a gente tem no projeto e isso é uma coisa que a gente conta depois da aprovação dos sócios com a liberação do estatuto, a gente começar a cobrar mais forte a Ernest, porque isso impacta também. Tá. A gente não pode evoluir com nada enquanto não tiver a liberação. Palavras, portanto, aí do presidente do Guarani, o Rômulo Amaro. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. 18h08 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19h30. Você acompanha aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo inovação, qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara, por exemplo, é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. Tem também a linguiça calabresa Seara. É feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, né? Você faz ela na churrasqueira. Que tal hoje uma linguiça assada, hein? Você pode fazer ela também frita ou então cozida. E tem o levíssimo Seara feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h13 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvimos aí o noticiário do Guarani. Bugre que tem um jogo treino. Guarani não avisa, não anuncia, não tem nenhuma informação. Mas informação de bastidor é de que amanhã o Guarani vai fazer um jogo treino contra a Lusa. E será no CT da Lusa. Guarani viaja dia 31 para Águas de Lindóia. Lá no CT do Oscar vai fazer a parte derradeira de preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí antes tem esse jogo treino contra a Portuguesa. Vamos lá, CH, Lusa no Canindé, um bom sparring aí para o Guarani testar as suas forças em CH. Não há dúvida, tem que fazer jogo amistoso, tem que fazer jogo treino, tudo isso faz parte da preparação que o Guarani tem que realizar. Tem que treinar fisicamente, tem que ajustar a parte tática, mas precisa muito dessas movimentações, principalmente pelo tempo parado, né, Batista? É muito tempo sem jogo, é muito tempo sem a bola rolar. Então, só treinar é importante?
mas você tem que ter minimamente um ritmo de jogo, não é? Uma movimentação contra, principalmente, aqueles que você não está acostumado efetivamente a treinar todos os dias. Portanto, acho uma pena que o Guarani não divulga, né, Batista? Independente de ser em Campinas ou fora, eu acho muito válido e imprescindível para a preparação do Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. E sobre o Samuel, né, que deu entrevista, ele está aí já se preparando também. E o técnico do Guarani, o Maurício Souza, quando nos concedeu aquela entrevista coletiva, aliás, entrevista exclusiva, ele depositou, pelo menos naquilo que a gente fez como leitura, muita esperança nos gols e na performance do Samuel. O Samuel, ele sofreu uma ruptura de tendão de Aquiles. Essa lesão aconteceu na pré-temporada. Ele estava fazendo uma pré-temporada lá no Japão. A pré-temporada lá entre junho e julho de 2024. E foi lá, portanto, que ele sofreu essa lesão. A gente sabe que a medicina, né, CH, está bem avançada. Sim. E, portanto, você acredita que, enfim, o jogador estará recuperado, não existe nenhum problema. Porque tendão de Aquiles é uma contusão difícil de curar, né? É muito séria, Batista. Não é fácil se recuperar dessa contusão. O atleta sabe jogar futebol, Batista. Por isso que o Maurício Souza e também o Pastana depositam no Samuel uma grande esperança. Por isso também, pela recuperação do Samuel, a gente vai ver daqui a pouco, de uma maneira prática, né, assistindo, que ele pode ser o centroavante ou o atacante mais avançado e o cara dos gols do Guarani. Ele tem currículo, mas no currículo dele também constam, infelizmente, algumas contusões que têm impedido que ele tivesse, né, em todos os times que jogou, uma sequência de jogos. É bom jogador? É, mas ele precisa estar pronto, ele precisa estar recuperado. O Guarani, é muito difícil você encontrar, por exemplo, um atleta com as qualidades do Samuel livre no mercado. E por que ele está no Guarani jogando na Série C? Primeiro, pelo tamanho da cidade, tamanho do clube, mas principalmente porque ele tem que retomar a sua carreira, porque nos últimos anos ele mais ficou no estaleiro do que jogou. Então tá aí a oportunidade, espero que ele se dedique, porque quando você tem uma contusão séria como essa, a parte de dedicação individual do atleta é de suma importância para ele voltar realmente condicionado. E a gente torce por isso. E para você, Tigrão, a mesma pergunta aí sobre jogo treino diante da Portuguesa. A Portuguesa esteve aqui em Campinas recentemente e enfrentou a Ponte. A Ponte também fez um jogo treino contra a Portuguesa. Empate em 1-1 no primeiro tempo, segundo tempo mudou o time inteiro e aí a Ponte fez 2-0 em cima da Portuguesa. A sua expectativa para esse jogo treino aí do Guarani, hein, Tigrão? Só que esse vai ser lá no CT da Portuguesa. O da Ponte foi no Moisés Lucarelli. Já temos derby aqui, derby de jogo treino. Aí os caras vão começar a brigar e falar assim, tá vendo? A Ponte meteu 3-1, mas nós metemos 5-1. Ou, vem o cara da Ponte e fala assim, viu? Tá aí, ó, tá projetada a Série C. A Ponte fez 3-1 e o Guarani perdeu de 2-0 da Portuguesa. Aí é coisa do torcedor, né? Aquela brincadeira saudável e tal, não altera absolutamente nada, é sempre importante vencer, mas é muito bom o jogo treino para fazer teste. Como o Alberto fez aí contra a Portuguesa. Trocou o time inteiro e tal, observa. Aí veio lá com o Diego Leão, que é muito bom zagueiro. Enfim, ele fez um gol. Então o jogo treino é muito importante, é muito melhor do que a questão aí da enfadonha dos coletivos. Aliás, Batista, nesse momento de entre-safra, onde o noticiário, às vezes, por questões óbvias, porque não acontece nada de diferente, ele acaba sendo muito repetitivo, né? Eu recebi aqui uma preciosidade da revista Placar, aquela foto emblemática
de Campinas, a capital do futebol, lá em 79 e tal. A gente falou esses dias, até encaminhei as fotos aí, se vocês puderem colocar, ó, essa daí é a emblemática, é a mais conhecida. Essa é aquela onde Campinas, aliás, não é essa daí não, bota outra, por favor. Ó, essa daí, em preto e branco, era no meio da matéria, é aquela de uma fusão do time da Ponte, vice-campeão em 77, e o time do Guarani, campeão em 78. Ó, Carlos, em pé, né? Vamos pela formação por posição aqui, mas eu vou pela sequência da foto, e depois eu dou por posição. Carlos, primeiro da esquerda para a direita, os em pé. Carlos, Oscar, Mauro, Cabeção, Polozzi e Zé Carlos. Agachados. Lúcio, Renato, Careca, Zenon e Tuta. Por posição aqui, Carlos, Mauro, Cabeção, Oscar, Polozzi e Odirley. Pulei o Odirley aqui. Aí o meio campo aí nessa foto tem Zé Carlos, Renato, Zenon e o ataque com Lúcio, Careca e Zenon. Esse time seria imbatível, né? E aí, agora sim, a outra foto, por favor, a outra maior colorida que eu mandei agora, se puderem botar aí pra gente, ó, essa daí já é num outro momento, já tem Jorge Mendonça, já tem Zé Mário, olha, essa daqui, a manchete dela, pô, o animal aqui cortou a manchete, eu vou mandar de novo depois só por curiosidade, mas a manchete que está lá, o título, não a manchete, que está ali, um pedacinho só aparecendo em amarelo, está escrito assim, Campinas desafia o mundo. Essa daqui é menos conhecida do que aquela que a gente que é da velha guarda viu, e muita gente já viu e até nos manda aí. Essa daqui é num outro momento. Essa daqui já é 81, né? E não 79. Da direita para a esquerda aí, ó, Juninho, Carlos, Nenê, o Nenê Santana, que tá aí trabalhando na Ponte. Zé Mário Crispim, Edson Bobrão, também tá trabalhando na Ponte, e Odilei. Agachados, Lúcio, aí já no Guarani, Oswaldo Vital lá de Santa Bárbara, Careca, Jorge Mendonça e Ângelo. Então a defesa é praticamente toda ela da Ponte, mais o volante, e o ataque apenas o Oswaldo e 4 jogadores do Guarani. O Lúcio, que aparece naquela outra foto que eu mostrei agora há pouco, em preto e branco, com a camisa da Ponte em 79. Aqui, olha ali o Lúcio com a camisa da Ponte, misturado os dois times. Lúcio, tá aí, ó. Agora, aqui, o Lúcio na segunda foto, o Lúcio com a camisa do Guarani. Então vejam a qualidade dos times. Então não foi um efeito meteoro, acende, cai, apaga e some, né? Uma estrela cadente. Não, ó, nós estamos falando de 3 a 4 anos aí de Campinas comandando. E essa foto colorida, ela tem como título aqui na revista Placar daquele mês, daquela edição. Acho que a Placar saía semanalmente, né? E ela tem aí como título Campinas desafia o mundo. Ponte / Guarani. Os melhores jogadores do campeão e do vice do primeiro turno formam um time imbatível. É o Campinas Futebol Clube. Aqui é a mistura do derby de 81 que decidiu o título do primeiro turno. Por que eu estou colocando isso? Por isso que é uma coisa, primeiramente porque é uma coisa maravilhosa, espetacular, sensacional. Para mostrar que diferença, né? Uma revista nacional com o peso da revista Placar na época, colocando aí. E não tinha internet, né? Não tinha podcast, não tinha canal eletrônico, não tinha revista eletrônica, era impressa. Campinas desafia o mundo em 81. E a de 78, então, meu Deus do céu. Então, uma coisa sensacional, espetacular, para mostrar que nós já fomos muito grandes, e não é saudosismo, e não é tristeza, e não é
nenhum tipo de depressão, é apenas valorizar a história e torcer, quem sabe, por que não? Sonhar não custa nada, não paga nada. Quem sabe um dia a gente ainda resgata essa maravilhosa Campinas, capital do futebol, e boa sorte para o Samuel. Voltando ao noticiário factual, boa sorte para o Samuel, falamos aqui do amistoso, e o Samuel que vem aí com a grande responsabilidade de, se não no time titular, mas no elenco e brigando diretamente pela titularidade, de ser o direto substituto do João Marcelo, ele e o Deni Júnior, né? O Denilson, brigando aí pela honraria. É isso, Batista. Essa foto com a manchete é da revista Placar de 21 de agosto de 1981, a edição de número 588. A revista Placar, que foi uma revista que tinha um poderio impressionante, porque realmente era numa época onde não se tinha esse tipo de publicação. Hoje as publicações são eletrônicas, como disse aí o Tigrão, né? Na época não tinha. Então o que tinha eram jornais e também as revistas, como o caso da revista Cruzeiro, que numa época foi uma revista que saía na revista Cruzeiro, balançava as estruturas. E a revista Placar, a versão esportiva, saía na revista Placar, também balançava as estruturas. Então não é saudosismo, né? Mas não, hoje a gente tem que resgatar o que é bom, né, Batista? Coisa boa, tem que ser lembrada, né? Principalmente para os mais jovens, porque a gente vivenciou tudo isso. Então, nesse momento aqui de noticiário meio repetitivo, meio árido, às vezes eu gosto de trazer alguma coisa diferente, e quero mandar um grande abraço para o Luizinho, lá de Itu. Luizinho, figura simpaticíssima, lá do Padovani, materiais de construção lá na cidade de Itu, nosso parceiro, inclusive. O Luizinho é que adora futebol e estava com algumas coisas, ele coleciona a revista Placar, e ele pegou e me cedeu isso daí. Aliás, me cedeu não, ele realmente não quer nem de volta, ele falou, não, é presente. Então, eu mandei novamente essa que eu tinha aqui como fotógrafo amador cortado a manchete, tá aí de novo. Se você, só para fechar o assunto, é uma manchete, um título garrafal, em letras amarelas, letras grandes, no alto da página acima da foto. Tem como a gente mostrar, é a mesma foto, só que agora com um foco um pouco melhor, melhor centralizada aqui na câmera. Se não der, não tem problema, mas eu mandei aí novamente e gostaria que os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube, pelo menos vissem uma foto com um enquadramento com um pouco mais de qualidade. Tá bom. Não deu nesse momento, depois a gente, se possível, mais tarde, mostra novamente. Um abraço, então, pro Luizinho, lá de Itu, do Padovani, que é colecionador, é apaixonado por futebol, viveu tudo isso daí, conheceu todos esses times e me presenteou aí com essas preciosidades. Ô Tigrão, só para finalizar aí sobre o Guarani, factual. Ontem o treino foi aberto para a imprensa. Maurício Souza tem feito isso, né? Foi a segunda vez que ele liberou. O Lucas Macedo, que foi contratado para essa Série C do Campeonato Brasileiro. E o Raí Nascimento. E o Pedro Manuel apenas correu em volta do gramado. E o Maurício liberou somente o treino alemão. O treino alemão é chamado de treino alemão, é aquele treino reduzido. Faz uma redução do campo, né? Uma faixa ali de 30 metros e aí o time fica treinando. Às 17 horas, aí a imprensa foi convidada a se retirar do recinto, porque ia começar o treinamento tático. Tático não foi liberado, apenas o treinamento alemão. Eu queria gentilmente solicitar aos senhores
que deem o pinote enquanto é cedo, senão vão botar os seguranças para fazer o serviço. Agora eu vou treinar taticamente, não pode ver mais. Tá bom, a gente respeita. E esse treino alemão aí foi um que o Felipão deu para a seleção brasileira em 2014, antes do 7-1. E o time achou tão maravilhoso que ficou prestando atenção no time italiano para ver as aplicações do treino alemão que o Filipão tinha dado na véspera, para ver a aplicação na prática dos alemães. Eles ficaram maravilhados. Puxa, olha, tudo que nós vimos no treino alemão, que legal, olha aquele ali. Nossa, quando eles olharam para o placar, estava 7-0. Treino alemão. Tá bom, Batista? Vamos nessa. São 18 horas e 31 minutos em Campinas. Olha, só mais uma informação, né? Baianinho também, né? Baianinho, que acabou de chegar aí para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Baianinho, Lucas Macedo, o Baianinho, Pablo Baianinho, que está vindo do Vitória, e também o Takahashi. Os 3 jogadores que foram Ryuta Takahashi, são os jogadores que foram contratados para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Só esses 3. Os demais já estavam aí, são remanescentes. Guarani, portanto, estreia na Série C, enfrentando o Maringá. Partida marcada para o Estádio Brinco de Ouro, provavelmente no dia 13 de abril, que é um domingo. Esse jogo deve ser no período da tarde, às 4 da tarde. E eu tenho um recado para você. Como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva, comprando as peças, você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais acessando o site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18 horas e 33 minutos em Campinas. Esporte em debate até às 19 horas e 30 minutos. Atenção, você que quer concorrer aos prêmios do programa de hoje, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá no chat, onde o pessoal coloca comentários, tem um formulário. Preencha o formulário e aí lá no formulário você estará se habilitando. Preenchendo o formulário, você estará se habilitando ao sorteio do programa de hoje. Um par de ingressos para o Etny Wild e mais um rádio portátil para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Um par de ingressos, 2 ingressos, né? Um par de ingressos para o Parque Aquático Etny Wild e mais um rádio portátil da Mundial. Participe e boa sorte para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h38, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso. Na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, e todos revisados e com garantia. Comprove você mesmo, faça uma visita lá na Emerson Canadá Veículos. Conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais,
a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Então, vai lá e confira você mesmo. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, no Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Então, anote 19, código de área, e o número 3278-4461. Acesse para saber mais, emersoncanadaveículos.com.br. 18h40, ouvinte no ar. Boa tarde! Ou boa noite. É o campus da São José, do Jardim do Lago, do Cartório. Abraço aos meus amigos Lanza, o Grino, Ricardo Cardoso, Filipinho, Ponte Pretanos. E o Candançã, hein? Tentou, mas não conseguiu, né? Só 2 palavras aí, eu deixo. Vai Corinthians. 18h41, mais um. Fala, Tigrão, Sérgio, Jardim das Paineiras. Tigrão, pô, tô vendo essa reportagem, cara. Tô quase chorando aqui, cara. Esse time da Ponte, do Guarani, a gente mandava realmente aí, cara. Melhor fase da minha vida, essa época, moleque ainda, crescendo. E os times de Campinas, a Ponte Preta, cara. Os negros, time grande, vinha aqui pra apanhar de pouco. Vasco, Botafogo do Rio, Palmeiras, Botafogo de São Paulo, então apanhava muito aqui. Hoje não, nós estamos nessa draga aí, Ponte e Guarani na Série C. Você tem alguma explicação para isso? Então fala Lei Pelé, mas Lei Pelé já faz tanto tempo, cara. Todo mundo se reinventando. Por que Ponte e Guarani estão nessa draga, cara? Eu não consigo entender. Eu tento achar um caminho, uma explicação e não consigo. Tigrão, você tem algum caminho, explicação, alguma coisa que possa clarear pra gente? Abraço, bom final de semana a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelas palavras aí, pela pergunta. Um bom final de semana para você também. Olha, é muito complexo o tema, não dá nem pra gente desenvolver aqui, né? Não existe uma explicação isolada, né? É um conjunto de coisas, né? Eu acho que a Lei Pelé atrapalhou, a falta de incentivo de revelar, a forma com que a categoria de base é tratada, a venda prematura de jogadores, gestões temerosas, que inclusive os estatutos dos clubes, eles prevêem que gestão temerosa pode levar o conselho a propor e a votar o impeachment do presidente, né? Mas mudou muito, há uma centralização, há uma submissão de parte dos torcedores, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo. Os clubes acabam virando em torno do umbigo de muito poucas pessoas que comandam, e na maioria das vezes elas comandam mal. Mas eu acho que o principal fator, ao longo dos anos, e eu não quero me referir especificamente a uma época ou outra, e nem citar nomes, porque todo mundo sabe do que eu estou falando, meu caro Sérgio, é que eu acompanhei gestões no futebol de Campinas, nesses tempos de glória, apesar da Ponte não ter levantado títulos, mas teve times memoráveis. Eu que viajo muito aí Brasil afora, quando a gente vai conversar de futebol com alguém, tem cara que acompanha o futebol lá de Belém, ou lá de Porto Alegre, ou de Belo Horizonte, lá de Rondônia, que chega e fala o seguinte: nossa, aquele time da Ponte, ó, eu tenho na ponta da língua, o time de 77, aquele time do Guarani de 78, eu virei bugrino morando tão longe de Campinas por causa daquele time campeão em 78, que time lindo, que coisa maravilhosa de ver aquele time jogar. Então, nessa época eu me lembro onde a gestão, ela priorizava a entidade. Essa para mim é a principal causa. A gestão era voltada para o clube
para os associados, por abnegados talentosos, mas que não colocavam os interesses pessoais à frente dos interesses da comunidade, da coletividade. Para mim, isso mudou muito. Muita gente hoje se envolve e se mete com futebol sem entender nada de futebol, mas visando apenas a consecução de objetivos pessoais, inclusive financeiros, e às vezes por vaidade, às vezes para querer estar na mídia, às vezes para tentar elevar o seu nível de status, e esquece o principal, que é a entidade, que é a associação, que são os verdadeiros donos dos clubes, que são os seus torcedores. Então, esse para mim é o fator principal. Agora tem muita coisa em paralelo que acaba, obviamente, interferindo nisso. Depois que a televisão, e a gente é de televisão, não tenho nada contra, mas depois que ela passou a ditar regras com gordos patrocínios e volumes financeiros altíssimos para os clubes, repassados para a CBF, que repassa para os clubes, para os direitos de transmissão, também essa divisão de valores tão diferente, essa divisão tão injusta, essa distância interestelar entre o que os chamados grandes recebem com relação àquilo que os médios e pequenos recebem, também vão minando, vão minguando, vão inviabilizando economicamente o futebol. Mas se você me falasse um motivo só, seria muito bom que o dirigente dirigisse para o clube e não para ele mesmo. São 18 horas e 46 minutos em Campinas. Ontem falei aqui da publicação do Guarani sobre o evento que vai acontecer amanhã e que não tinha no card da publicação o local. Guarani refez a publicação e aí já com o local. Local, Estádio Brinco de Ouro, gramado atrás do gol. Entrada cabeceira sul. Aê! Agora sim, hein? Ficou legal. Uma festa aberta na São Bugrina. Entrada gratuita. Lançamento do novo manto, show ao vivo, comidas variadas, chopp, espaço kids. Caneca, 114 anos e chopp gratuito para o sócio campeão, sócio patrimonial e todos que comprarem o novo manto 2025. Como proceder? Torcedor, compareça à Guarani Store e adquira o voucher da nova camisa e junto com ele a pulseira e a caneca dos 114 anos para ter acesso ao chopp. Sócio campeão e sócio patrimonial. Retire sua pulseira e caneca no Guarani Store. É a loja do Guarani, né? Ali no estádio. Após o momento do lançamento, a nova camisa estará disponível para a retirada. Ah, legal. Agora sim, hein? Agora bem esclarecido. Tá completaço. Bem esclarecido. Dia 29/3, a partir das 17 horas, e tem o local detalhado também. 29/3, também conhecido como amanhã. Amanhã. Então é o seguinte, Batista. Parabéns para o Guarani, né? Aí antecipando o seu aniversário, que é dia 2, fazendo a festa no sábado, que dia 2 vai ser na terça, na quarta-feira. Então, eu fico preocupado de dar prejuízo essa festa aí, viu, Batista? Sabe por quê? O cara compra uma camisa e o chopp é na faixa. Comprou a camisa, bota a pulseira e consome todo o chopp que ele aguentar. Tem cara que vai beber 2 camisas, Batista. E ele vai comprar a camisa sem ver a camisa, né? Ele vai comprar antecipadamente para receber a caneca. E a pulseira e a camisa ele vai receber depois, não é isso?
Isso pelo que eu entendi, né? Sim. A pulseira é o passaporte. Aí ele tá tudo liberado. Por isso que eu tô dizendo, o cara que tem com essa sede, aqueles caras que tem aquela espécie de pedra de sal na garganta, ele bebe 2 camisas aí no sábado à tarde. Aí o Guarani vai lá, pô, que bom negócio que eu fiz. Eu vendi a camisa, mas o cara bebeu 2 e eu recebi só uma. Negada, vai devagar, toma cuidado que água demais mata a planta, bebam com parcimônia e festejem efusivamente os 114 anos do Guarani de forma antecipada, mas com juízo. E lembre-se, se for dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Ô, CH, uma opinião sua aqui sobre esse treino alemão. O treino alemão é um treino de posse de bola, né? Separa lá em 2 times, um com um colete de uma cor e o outro com um colete de outra cor. E aí, posse de bola e passe, para que dessa maneira possa o time aprimorar o passe. Inclusive, nesse treinamento do Guarani, destaque para o Pablo Baianinho, que quase não errou. Isso é importante, né? Porque futebol se resume em passe, triangulação e gol. Eu penso o seguinte, esse treino alemão seria interessante se ele tivesse junto finalização. Passe e finalização. Passe e finalização. Mas não é assim. É um treinamento somente de posse de bola. E aí um time tenta tomar a bola do outro, né? Sempre tem um marcador. E aí quando toma, o outro começa a tocar. E o time que perdeu aí tenta tomar a bola. É uma espécie de bobinho, um pouco mais aprimorado, o chamado treinamento alemão. O que você acha disso, hein, CH? Não acho bobinho, não. Acho extremamente importante e vou explicar por quê e defender minha tese. Em tempos de diminuição de espaço, é muito importante os atletas trabalharem essa parte técnica de passes rápidos em pequeno espaço. Perceba como é que o jogo transcorre hoje, com marcação alta, por exemplo. Você tem que treinar precisão, passe, domínio a todo momento, porque não existe mais espaço no futebol. Então, esse treino alemão, não é? Que hoje é um treino reduzido, ele tem, na minha concepção, muita importância, sim. São coisas diferentes. Eu acho que conclusão tem que fazer, chute a gol tem que fazer, né? Ensaio para as batidas em diversas posições do ataque tem que fazer, mas a precisão dos passes, ela é, para mim, a base do futebol. Se você não tiver posse de bola, você não vai conseguir defender todo o tempo bem. Agora, se você tiver com a bola, você não tem jeito de ser atacado. E para ter a bola, você precisa ter domínio dela. Então, como futebol é repetição, e isso é conceito de todo mundo, eu acho extremamente importante, sim. Vou repetir. Se você observar o jogo de hoje e assistir uma partida do Campeonato Brasileiro de 85, você vai perceber nitidamente que nós hoje praticamos um outro esporte. Não estou dizendo que é melhor. Estou dizendo que é outro esporte. E para você praticar esse esporte, que não me agrada muito, mas ele é praticado desse jeito, você precisa... eu faço toda hora uma comparação com o futsal. Se aquele que nunca teve oportunidade, nessa regra nova do futsal, assistir um treinamento, basicamente o treinamento é isso. É posicionamento, passe rápido, passe domínio, passe domínio, passe domínio. Então, não tem jeito de você progredir com a bola se você não tiver precisão em passe e domínio. Então eu penso assim, Batista. Boa tarde, Batista, equipe da Bandeirantes. Batista, vi no noticiário do Guarani que é uma obrigação o retorno do Guarani à Série B. Mas muito esquecem que times como Náutico, Figueirense, Botafogo da Paraíba, times de torcida e poder aquisitivo melhor estão lá há anos. Então não vai ser fácil. Silvio de Sumaré,
Abraços. Abraço para você também. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe Nota 10 da Bandeirantes. Já que o Dorival foi demitido, eles poderiam contratar um técnico europeu, né? Porque a maioria dos jogadores já joga lá. E pelo menos um cara que tem gabarito, porque os jogadores da seleção, eles se sentem maior do que o treinador. Não vai dar certo assim. Nunca. Porque ele se sente maior do que tem que chegar um cara que põe moral no negócio. Aqui é César Barão Geraldo. Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani. Minha teoria é simples. A Lei Pelé acabou com o passe. Guarani ficou de 87 a 2002 fora do Clube dos 13. A Ponte nunca entrou no Clube dos 13. Isso aumentou o abismo entre os times. E hoje em dia ambos estão distantes da Série A há muitos anos. O dinheiro está na Série A, que o Guarani só disputou uma vez de 2004 para cá. E a Ponte não disputa desde 2017. Futebol é dinheiro e o dinheiro está na Série A e nas Copas internacionais, infelizmente. Ótima colocação, viu, Ortiz? É isso mesmo, não tem atualmente como fazer futebol sem dinheiro. O futebol ficou muito caro. Veja, olha aí uma comissão técnica, quantos profissionais tem numa comissão técnica? E hoje não tem mais esse negócio de salário baixo. Você pega uma folha de pagamento aí, disse o Valmir, que esteve lá na reunião e falou que o Guarani vai participar do campeonato com uma folha de 800 mil a 1 milhão. 800 mil a 1 milhão sem ter um centavo de arrecadação. Ou tem aquele 1 milhão e 200 lá que a CBF vai pagar para a disputa da Série C, campeonato inteiro. Bilheteria, não tem. Para minimamente empatar, pagando as despesas, o Guarani tem que colocar, com ingresso de 40 e 20, colocar 4.500 torcedores para os jogos que ele tem que fazer no Estádio Brinco de Ouro. Não coloca, não consegue colocar. E também não consegue aumentar o preço do ingresso, porque o torcedor toda hora está reclamando. Aliás, reclama do 40 e 20. 40 e 20. Esse é o preço aí para a Série C. 40. Não paga as despesas, a conta não fecha. E o torcedor quer boas contratações. Agora, como vai fazer boas contratações, sendo que não tem receita? Ah, tem que arrumar. Tá bom, tem que arrumar, mas como é que faz para arrumar, né? Sócio torcedor não avança, não consegue avançar. Sócio torcedor seria uma boa. Aliás, o maior patrocinador do clube é o seu sócio. Sócio torcedor, mas não avança. E aí, patrocínios de camisa, patrocínios de maneira geral. Não dá mais do que 10, 12% daquilo que o time vai gastar para disputar a competição. A conta não fecha. Ah, então como que fazia antigamente? É isso que o Ortiz disse aqui, ó. Tinha a lei do passe. O jogador pertencia integralmente ao clube, terminava a temporada, vendia 2, 3 jogadores e com o dinheiro tinha condição, porque o futebol era bem mais barato do que é agora. Tinha lá um treinador, no máximo um preparador físico. E aí essa comissão foi aumentando. Hoje tem mais de 20 pessoas na comissão técnica. E a arrecadação caiu. E o dinheiro foi reduzido. Ao passo que na Série A o dinheiro aumentou. Aumentou de maneira bastante significativa.
Qual é o caminho? Voltar para a Série A. Agora, como voltar para a Série A é uma encruzilhada. Se não tem o dinheiro, você não consegue ter bons times. Se não tem bons times, não consegue fazer bons campeonatos. E por aí vai, né? E aí fica se arrastando e fazendo participações ridículas em campeonatos periféricos. É lamentável, porque não tem caminho, não tem para onde correr. A situação fica cada vez pior. Você que é amante de churrasco e está a fim de se deliciar com um sensacional churrasco de final de semana, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos o saboroso churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas suculentas com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Especialidade das carnes, Estância 92. E o seu momento churrasco incrível é no almoço do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, no sábado e ou domingo. Um self-service requintado, recheado de pratos maravilhosos, salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali bem próximo da Avenida Moraes Salles, próximo também da Casa de Saúde. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 19:01, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Paulista nesta quinta-feira. Portanto, ontem o Corinthians empatou por 0-0 contra o Palmeiras e conquistou o título paulista de 2025. Afinal de contas, na ida, havia vencido o Verdão pelo placar de 1-0. Portanto, o Corinthians campeão paulista de 2025. Amanhã tem início o Campeonato Brasileiro, Série A, 18h30. Tem São Paulo e Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória. Às 9h, Flamengo e Inter. No domingo, 4h, Palmeiras e Botafogo, 6h30, Vasco e Santos. E às 8h, Bahia e Corinthians. Fechando a rodada, na segunda-feira, 8h, jogam Red Bull Bragantino e Ceará. Amanhã, Campeonato Paulista da Série 2, a definição dos dois times que vão conquistar o acesso e, consequentemente, jogarão a Série 1 do Paulistão em 2026. 3h em Indaiatuba, tem Primavera e Taubaté. Primeiro jogo, 2-0 para o time de Indaiatuba, que pode até perder por um gol de diferença que garantirá o acesso inédito. E às 17h30, em Capivari, tem Capivariano e Ituano. Primeiro jogo, 1-0 por Capivariano, que joga por um empate. Vai começar também a semifinal da Série A3. Série A3 semifinal. Amanhã, 3h em Americana, tem Rio Branco e Monte Azul. Amanhã também, 18h, jogam Sertãozinho e Marília. Jogos de ida, semifinal da Série A3. Vai começar também as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. Amanhã, às 10h, na cidade de Caieiras, tem Colorado Caieiras e União Barbarense. Às 3h, Nacional e São Caetano, além de Araçatuba e Taquaritinga. E às 7h, Paulista de Jundiaí e Joseense. Jogos de ida, quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h06 em Campinas. Esporte em Debate até às 19h30. Temas do dia não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. 3 dias após o vexame da derrota por 4-1 para a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a CBF decidiu demitir Dorival Júnior. O treinador que assumiu a equipe em janeiro do ano passado se reuniu com o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, na tarde desta sexta-feira, quando foi informado de sua saída do cargo. A demissão de Dorival se dará com a rescisão do contrato e o pagamento dos salários integrais até o seu término, após da Copa de 2026. Inclusive, quem está nos acompanhando neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a publicação nas redes sociais da CBF. E é o seguinte: o custo do Dorival é de mais de R$1 milhão por mês. O mesmo vale para o diretor de seleções, Rodrigo Caetano. Então, a CBF, que tem muito dinheiro, vai contratar um novo treinador, né? Que não vai disputar as eliminatórias, o restante, e a Copa do Mundo sem treinador, correto? Então vai contratar um treinador. E, simultaneamente, vai pagar esse 1 milhão, pouco mais de 1 milhão por mês, para o Dorival Júnior até o final da Copa de 2026. Então o Dorival sai da CBF, é demitido, mas continua recebendo o seu salário mensal. Tema 2. Memphis Depay
vai ficar com quase toda a premiação do Corinthians pelo título paulista. Com a primeira taça conquistada pelo Timão, o holandês receberá 4,7 milhões de reais por gatilho ativado no contrato. A premiação do torneio estadual é de 5 milhões de reais. Pauta 3. Daniel Alves é absolvido de acusação de agressão sexual após revogação de sentença. Divisão Criminal do Tribunal Superior Territorial da Espanha concluiu que o depoimento da jovem envolvida no episódio é insuficiente para sustentar a condenação do ex-jogador. Vamos lá, Tigrão, começo com você. Qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa lambança da justiça espanhola, né? Espera um pouquinho, o Código Penal lá não é igual para todo mundo? A Constituição do país, as leis? Então, como que a primeira instância condena o cara, acaba com a vida do cara, arrebenta com a família, destrói praticamente o jogador e o ser humano, muito jovem ainda, e aí, em segunda instância, depois de muito tempo de cadeia, depois de totalmente desmoralizado, desacreditado, o Daniel Alves é inocentado em segunda instância por 4 magistrados. Bom, sabe o que aqui é? Seguinte, o depoimento da moça não é suficientemente forte para formar prova convicta de condenação para o jogador. Esse depoimento dela teria que ter outras componentes probatórias para que a condenação se justificasse. E a pergunta que eu faço agora, se em grau de recuo, mas a lei é assim. Ora, mas se ele tinha direito a recurso e o recurso ainda não tinha sido julgado, por que ele ficou esse tempo todo preso? Por que ele foi exposto da maneira que foi? Poderiam dizer, não pode deixar o país, vai recorrer dentro do prazo? Vai. Tá bom, então até que se julgue a última instância, o jogador, se tem direito a recurso, se a lei prevê isso, responde em liberdade. Agora vem a segunda instância, diz não, esse depoimento aqui dela não tem materialidade, precisaria outras provas materiais, vídeos, filmes, outras testemunhas, áudios, fotos, etc. Não vou nem me estender. Precisaria ter aqui uma enclose, uma foto bem fechadinha, né, para ver se está tudo bem fechadinho mesmo. Mas, pelo amor de Deus, e esse tempo, e esse prejuízo que o cara teve? De imagem, financeiro, moral, familiar, essa devassa que foi feita na vida dele, toda essa tragédia na vida do cara. Quem é que vai pagar? A primeira instância vai pagar? O governo espanhol vai pagar? O poder judiciário da Espanha vai indenizá-lo? Ou vai ficar por isso mesmo? Você cumpriu por uma decisão provisória, agora você está livre. Mas o Ministério Público de lá vai recorrer a uma instância superior. Nem conheço a hierarquia dos tribunais na Espanha, não conheço. Mas se isso acontecer, como é que fica o Daniel? E aquilo que ele cumpriu segundo a segunda instância, injustamente, sem materialidade de provas, como é que fica? Quem é que paga o prejuízo? Quem é que indeniza tudo que ele perdeu, principalmente do ponto de vista moral? Estou indignado com essa notícia. Se não existia materialidade, onde está a responsabilidade desse juiz de primeira instância? É a pergunta que eu queria colocar aqui e que não quer calar. E você, CH, qual é um assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Apenas para informar que o Rodrigo Caetano não foi demitido. Quem foi demitido foi o Dorival Júnior, os seus auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero,
e o preparador físico da seleção, Celso Rezende. O Rodrigo Caetano continua. Sobre a demissão, eu quero dizer que não tinha mais como segurar. Não é o ideal, né? A CBF ficou esperando o Carlo Ancelotti um tempão aí, eu não sei efetivamente por que as coisas não aconteceram, se o Edinaldo Rodrigues sonhou com o Carlo Ancelotti, né? Chegou até a falar que o Ronaldo Fenômeno conversou com o Carlo Ancelotti, que em entrevista desmentiu o Ronaldo e também o presidente da CBF. Bom, o fato é que veio o Ramon Menezes, aliás, esse treinador do Sub-20 que acabou sendo campeão aí, né? Mas tomou de 6 da Argentina na primeira partida. Um treinador que é treinador do Sub-20 da seleção brasileira, nunca dirigiu time nenhum. É só na CBF que esse tipo de coisa acontece. Depois veio o Fernando Diniz, não funcionou, e o Dorival também não funcionou. Sorte a ele, vai ganhar sem trabalhar até o final do seu contrato, mas nunca é bom que isso aconteça, né? É chato, tenho certeza que pelo caráter e pelo profissional, o Dorival fez dentro do conceito dele o melhor que podia, porque ele é um cara trabalhador e sério. Agora, a seleção brasileira é muito maior do que o tamanho do Dorival Júnior. E para finalizar, a seleção brasileira deveria, é isso que eu faria, contratar um peso pesado para lidar com esses jogadores mimizentos. Você precisa ter um cara extra série que chegue chegando. Jogou bem, vai estar no time, jogou mal, eu nem convoco. Simples assim. E serve para todo mundo. Para Vini Júnior, para Rodrigo, para Rafinha, etc, etc, etc. Vamos aguardar o que a CBF vai escolher. O nome forte é Jorge Jesus. Vamos aguardar. É um peso pesado também, mas eu iria pelo lado do Mourinho, né? Insistiria talvez no Carlo Ancelotti, conversaria com o Klopp, com treinadores um pouco mais pesos pesados. De qualquer maneira, vamos aguardar. E atenção, vamos ao sorteio. Quem participou, quem preencheu o formulário, vai concorrer agora a um par de ingressos para o Etne Wild e mais um rádio portátil da Mundial. Então, solta aí! Já! Érica Busso, parabéns! 19, o código de área e o número 98741 e os 4 números finais que, claro, eu não vou divulgar. Parabéns a Érica Busso, ela terá 3 dias úteis, segunda, terça e quarta, das 9 até a 1 da tarde e das 2h30 até as 5h30. Segunda, terça e quarta, das 9 até a 1 e das 2h30 até as 5h30. A Érica Busso tem que comparecer pessoalmente para retirar os presentes aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Tem que vir pessoalmente, senão não consegue retirar. E muito obrigado para todos que participaram. Obrigado mesmo de coração. E agora a Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca acertou a contratação do zagueiro Anderson, ex-CSA, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele reincidiu com a equipe alagoana, chega a Campinas na próxima semana, faz exames médicos, tem 30 anos, já passou por Paysandu, Sampaio Correia, Motoclube Guarani de Sobral. Aprovados nos exames, ele assina contrato e é anunciado como reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica da Ponte, a diretoria, tem dado aí uma atenção especial para o sistema defensivo e fecha com um jogador experiente, mais um experiente para a zaga ponte pretana.
Amanhã tem jogo treino, a Macaca enfrenta a Inter de Limeira. O jogo vai ser no estádio Moisés Zucarelli. Na última movimentação, no último jogo treino, teve vitória para cima da Portuguesa. A gente sempre ressalta aqui, né, que o resultado, o placar não é mais importante. Sim, a movimentação, as experiências, as possibilidades táticas e técnicas do técnico Alberto Valentim nesse tipo de disputa, né? É diferente do treino, é diferente do coletivo, é muito mais próximo do jogo. Então, exatamente nesta condição de proximidade do jogo é que o técnico Alberto Valentim vai preparando, armando o time, montando aquilo que ele tem na cabeça para a estreia na competição. A Macaca vai jogar pela primeira vez na Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada fora de casa, né? Jogo contra o Figueirense, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A federação, a CBF, ainda não definiu, não desmembrou a primeira rodada do campeonato, que está prevista para acontecer lá no segundo final de semana do mês de abril. Ou seja, está chegando, né? O mês de abril já está batendo as portas aí. Já entraremos na reta final de preparação da Ponte para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Vamos lá, CH, sua opinião. Wanderson é o jogador aí que está chegando. A Ponte já tem 6 zagueiros e está chegando, portanto, mais um. Ficará com 7. Claro que tem um jogador que é da base, né? O Diego Leão é da base, mas tem o que chegou agora, que é o Danrey Santos, Emerson, que a Ponte está renovando o contrato, Matheus Silva, Simon, Sérgio Rafael e o Vicente Concha. E aí, 7 zagueiros em CH. Mas 3 não dá para confiar, né? Pelo menos para mim. Sérgio Rafael, Concha, Matheus Silva. Desculpa. A Ponte tem 7, mas na verdade tem 3. E um é garoto. Então, desculpa. Isso é problema da Ponte, do Valentim, se eles vão continuar com os atletas ou não, se vão dar oportunidade ou não, mas a experiência recente, agora do Campeonato Paulista, dá conta, é só assistir os jogos, quem não assistiu, e só ver os números. O seu Sérgio Rafael e o seu Concha, 2 desastres. O Matheus Silva pouco jogou. Então, tem que contratar gente nova, sim. Porque os que estão aí, eu, pelo menos, não tenho segurança e nem confiança. E para você, Tigrão, a sua opinião também, a contratação de Wanderson, se juntando aí ao número de 6 que a Ponte já tem. Um é da base, Diego Leão, no total 7 zagueiros. Então, eu questiono e posso depois mudar de ideia, né? Eu me confesso, por filosofia de vida, uma metamorfose ambulante. Precisar mudar, eu mudo. Eu não vou radicalizar, nem ter a vaidade de me manter no erro por vaidade. Jamais. Jamais. Se o Wanderson vier aí arrebentar e for para a seleção brasileira, eu vou dizer, poxa, eu não acreditava. Mas você pega aí 30 anos, Motoclube, Sampaio Correia, CSA... Você falou aí mais 2 clubes do Nordeste, Batista. Quer dizer, nenhum preconceito, mas são equipes de um segundo escalão do futebol brasileiro, né? Como é que nenhum grande de Fortaleza viu esse jogador? Tem 30 anos. Sim, mas os clubes, Motoclube, Sampaio, veio do CSA, que está mofando na Série C já faz um bom tempo. Qual outro clube? Você falou um outro clube aí. Sampaio Correia. Falei. Falou? Motoclube. Atlético da Paraíba. Atlético da Paraíba. Tem mais Maranhão. Maranhão. Tocantinópolis. Guarani de Sobral. Ceará. Só. Então, não quero em nenhum momento desrespeitar esses clubes. Mas mesmo no Nordeste, predominantemente onde ele jogou, fora o Tocantinópolis aí, que é Tocantins, salvo engano de minha parte, esses clubes são de segundo escalão no momento do futebol brasileiro e há muito tempo. Por exemplo, ele estava lá no Nordeste, jogou no Ceará, em Sobral, Guarani de Sobral. Fortaleza e o Ceará não se interessaram, em nenhum momento.
mesmo disputando Série B. Os clubes grandes de Recife, Náutico, Sport, não tem passagem. Santa Cruz, mesmo na Série D, mas é um clube grande. Vitória, Bahia, estou falando de Nordeste, que é a praia dele. Então, pode ser que venha e arrebente. Sabe o que me preocupa? Vem o Wanderson, né? Tem salário, tem empresário, procurador, tem tudo vem aquele pacote completo. E já tinha vindo o Danley, que também é zagueiro. É isso que me preocupa. Aí tem aí o Matheus Silva, ninguém sabe se fica ou se vai, mas tem contrato. Tem, né, alguns jogadores como o Vicente Concha, puxa vida, não? Que atuação desastrosa lá na eliminação da Ponte na Copa do Brasil contra o Concórdia. Então, o que me preocupa? Inflando de jogadores questionáveis. Sérgio Rafael, renovando. Poxa, altos e baixos demais. E aí você traz mais duas apostas. Para mim, Wanderson e Danley, zagueiros, são apostas. Absolutamente apostas. Parece que o Danley é 22 anos, ainda menos mal. Mas um de 30, que tem esse currículo, e a Ponte tem essa joia aí, chamada Diego Leão, é isso só que me preocupa, além da questão do investimento e da aposta. É bloquear, é cercear o crescimento de um zagueiro dessa qualidade que é patrimônio do clube, mas vou esperar. Boa sorte aí a todos aqueles que vão brigar pela posição de 2 ou 3 posições na zaga, né? E boa sorte para o Wanderson, que faça bem os exames médicos, mas antes de ver jogar, só pelas informações aqui passadas, eu não contrataria. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, começo com você, CH. Você concorda com esse tipo de provocação feita pelo Memphis Depay na reta final do clássico de ontem contra o Palmeiras? Ele estava lá na linha de fundo e subiu na bola. Quem está nos acompanhando neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a cena do holandês. Ele causou uma confusão generalizada na Neoquímica Arena. Você concorda ou não com esse tipo de provocação? Não concordo. Eu sou contra, mas está na regra. O Memphis foi muito inteligente, provocou o Palmeiras, tirou o Palmeiras do prumo, era o que ele queria. Está na regra, mas eu não gosto. Exatamente. Não tem em nenhum momento da regra que proíbe o jogador de subir na bola. E ele usou os pés, né? Não pegou a bola com a mão, ele usou os pés e subiu na bola. E aí, Tigrão, você concorda com esse tipo de provocação ou não? Eu acho que ele poderia ter evitado, só que naquele momento do jogo ele foi estratégico. O que ele queria era parar o jogo, desconcentrar o Palmeiras, e o Palmeiras mordeu a isca. Mas eu não concordo, não. Eu sigo com você, Tigrão. Quais os 2 times que conquistarão o acesso à elite do Campeonato Paulista? Capivariano venceu o Ituano, primeiro jogo 1-0. Agora tem o segundo jogo na Arena Capivari. O Primavera venceu o Taubaté por 2-0. E agora em Indaiatuba faz o jogo da volta. A sua opinião aí, quem é que sobe? Tá muito mais para a Primavera e para o Capivariano. Mas futebol tudo é possível. Qualquer outro que subir sem esses dois, para mim será surpresa. Uma surpresa maior de todas, o Taubaté, que tem que tirar 2 de diferença. E uma surpresa menor que pode acontecer, o Ituano. Mas para mim os favoritos ao acesso são os que ganharam fora no jogo de ida, Primavera e Capivariano. Imitando aqui o Galvão Bueno, que estreia segunda-feira na tela da Band. Galvão e Amigos, às 22h30,
pra você, CH. Quem é que sobe? Vamos ver quem é que sobe. Quem é que sobe, CH? Primavera e Capivariano. Eu sigo com você, CH. Brasileirão começa neste fim de semana, inclusive com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Dê aí o seu palpite. Quem é o favorito para conquistar o título? Quem será o artilheiro da competição? Quem vai ser campeão vai ser o Flamengo. E se o Pedro voltar rápido, vai ser o Pedro. Mas eu não sei se ele volta rápido. E se ele não for, vai ser o Bruno Henrique. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Favoritismo do Flamengo. Dizer que vai ser campeão, não me atrevo. E artilheiro, nossa, é muito difícil isso, né? Eu vou de Yuri Alberto. Valeu, CH, um abraço pra você e até segunda, né? O CH tá de folga no final de semana, fez a decisão do campeonato, a transmissão do Leandro Bolles e na segunda-feira estará de volta. Ótimo final de semana, vai devagar, hein, CH? Para você também, um ótimo final de semana, um grande abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você. Você está amanhã na transmissão da Rádio Bandeirantes com o Roger Williams. Abraço, Tigrão. Um abraço, Batista, um abraço, amigos da Bandeirantes, e convido a todos para que estejam com a gente amanhã no Campeonato Brasileiro, jogo às 18h30, o jogo do São Paulo. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Final de programa. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. E na segunda-feira o programa estará de volta às 5 da tarde. E, claro, também na tela da Band do meio-dia até 1 da tarde, das 12 até as 13 horas. Valeu, tchau! Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti,